Obra poderosa, jovem liberto de alto estrogênio, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, depois da reunião na igreja. O irmão João, um jovem de 25 anos, sempre alegre e disposto a servir, sentiu algo estranho no corpo. Não era uma dor física, mas um cansaço que não passava, uma fraqueza que o impedia de realizar até as tarefas mais simples. Ele pensou que fosse apenas o cansaço do trabalho, afinal, trabalhava muito durante a semana, mas os dias foram passando e o mal-estar só piorava. João era um irmão dedicado. Desde criança frequentava as reuniões na Congregação Cristã no Brasil, sempre atento à palavra de Deus. Gostava de participar dos cultos, de cantar os hinos com o coração e de ouvir os irmãos mais velhos falarem das maravilhas que o Senhor operava. Mas naquela época, ele não conseguia mais se concentrar. Sentia-se abatido, sem forças e o pior, uma tristeza profunda tomava conta de sua alma. Ele orava, pedia a Deus que o fortalecesse, mas parecia que suas orações não eram ouvidas. Um dia, depois de muito insistir, sua mãe, Irmã Maria, percebeu que algo não estava certo. Ela o observava com preocupação, notando que ele estava perdendo peso, que seu rosto estava pálido, e que ele não tinha mais ânimo para nada. Foi então que ela o levou a um médico. Após vários exames, o diagnóstico veio. João tinha um nível muito alto de estrogênio, um hormônio que em excesso no corpo masculino pode causar sérios problemas de saúde como fraqueza, depressão, alterações de humor e até mesmo riscos maiores como tumores. A notícia foi um choque para a família. Como um jovem tão saudável, que nunca teve problemas sérios de saúde, poderia estar passando por aquilo? A irmã Maria chorou muito, mas não perdeu a fé. Ela se ajoelhou ao lado da cama do filho e começou a orar com lágrimas nos olhos. Senhor Deus, Tu que és poderoso para curar todas as enfermidades, olha para o meu filho. Tu conheces o seu coração, sabes que ele te ama e quer servir-te. Não permitas que este mal prevaleça contra ele. Fortalece o Senhor e livra-o desta enfermidade. Em nome de Jesus eu te peço. João, mesmo abalado, não deixou de confiar em Deus. Ele lembrava das palavras que ouvia nas reuniões: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas a luta era grande. Os médicos receitaram medicamentos, mas os efeitos colaterais eram fortes. Ele sentia náuseas, tonturas e às vezes até desmaiava. Os irmãos da igreja, ao saberem da sua condição, começaram a orar por ele. Nas reuniões de oração, muitos se ajoelhavam e clamavam a Deus pela sua cura. Uma noite, João não conseguiu dormir. A dor no corpo era intensa, e a mente não parava de pensar no futuro. Será que vou ficar assim para sempre? Será que Deus não vai me curar? As dúvidas o assombravam. Ele se levantou, foi até a sala, ajoelhou-se e começou a chorar diante de Deus. Senhor, eu não aguento mais. Se é da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Não quero desanimar, não quero deixar de te servir. Ajuda-me, Senhor. Foi uma oração longa, cheia de lágrimas e angústia. No dia seguinte, o irmão mais velho, o irmão Antônio, foi visitá-lo. Era um homem de muita fé, que já havia visto muitas obras de Deus em sua vida. Ele sentou ao lado de João e disse: meu irmão, não desanime. Deus está no controle de tudo. Ele permite que passemos por provações, mas nunca nos abandona. Lembra do que está escrito: o Senhor é bom para os que nele confiam. Nós vamos orar juntos, e Deus vai te curar. Eles se ajoelharam, e o irmão Antônio orou com muita fé: Pai Celestial, Tu que és o médico dos médicos, que curas todas as nossas enfermidades, olha para o irmão João. Ele é teu filho, e tu o amas. Livra-o deste mal que o aflige. Que o teu poder se manifeste na vida dele para que muitos vejam e glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Os dias foram passando, e João continuou tomando os remédios, mas também continuava orando e sendo lembrado nas reuniões. Uma vez, durante um culto de oração, a irmã Ana, uma serva de Deus cheia do Espírito, se levantou e disse: Irmãos, eu sinto no meu coração que Deus vai operar um milagre na vida do irmão João. Ele vai ser curado, e esta enfermidade vai servir para a glória de Deus. Aquelas palavras encheram João de esperança. Mas a batalha não era fácil. Havia dias em que ele se sentia um pouco melhor, e outros em que a fraqueza voltava com toda a força. Uma vez, ele desmaiou no trabalho e teve que ser levado para casa. Sua mãe, ao vê-lo naquele estado, chorou muito, mas não deixou de confiar. Ela pegou o óleo e ungiu a testa do filho, orando: Senhor, como ungiam os enfermos nos tempos antigos, eu unjo o meu filho em teu nome. Que o teu poder o toque e o restaure completamente. Uma semana depois, João foi chamado para fazer novos exames. O médico, ao ver os resultados, ficou surpreso.
Os níveis de estrogênio tinham caído significativamente. Isso é incomum, disse o médico. Geralmente a melhora é mais lenta, mas no seu caso houve uma redução muito rápida. João sorriu, porque sabia que aquilo não era a obra do médico, mas de Deus. Ele agradeceu ao Senhor em seu coração, mas ainda não estava completamente curado. Os níveis ainda não estavam normais, e ele ainda sentia alguns sintomas. Foi então que em uma reunião de oração o irmão Pedro, um dos anciãos da igreja, se aproximou de João e disse: Meu irmão, Deus me colocou no coração que você precisa jejuar e orar por 3 dias, buscando a Ele com todo o seu coração. Se você fizer isso, Ele vai te curar completamente. João não hesitou. Ele sabia que quando Deus fala através de um servo seu, é para obedecer. Nos 3 dias seguintes, João jejuou, bebendo apenas água, e passou longas horas em oração. Ele se lembrava das palavras de Jesus: em jejum e oração, certos demônios só saem assim. Embora não fosse um caso de possessão, ele sabia que a enfermidade também poderia ser uma obra do inimigo, e que só Deus poderia livrá-lo. No 3º dia, enquanto orava, ele sentiu uma paz profunda invadir seu coração. Era como se uma carga pesada tivesse sido tirada de suas costas. Ele chorou de alegria porque sentiu que Deus havia ouvido suas orações. Quando foi fazer os exames novamente, o médico não acreditou no que viu. Os níveis de estrogênio estavam completamente normais. Isso é um milagre, disse o médico. Não há explicação médica para uma recuperação tão rápida. João sorriu e respondeu: Doutor, para Deus não há nada impossível. O médico, embora não fosse crente, ficou impressionado com a fé daquele jovem. João voltou para casa cheio de gratidão. Sua mãe, ao ver os resultados, chorou de alegria e louvou a Deus. Naquela noite, na reunião da igreja, João deu o seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, ele contou tudo o que havia passado, como Deus o sustentou em meio à prova, e como, no momento certo, operou a sua cura. Muitos irmãos choraram junto, e todos glorificaram a Deus pela obra poderosa que ele havia feito. Os dias que se seguiram foram de grande alegria. João recuperou suas forças, voltou a trabalhar com disposição, e sua alegria no Senhor era visível. Ele não se cansava de agradecer a Deus pela misericórdia e pelo poder que manifestou em sua vida. Muitas vezes ele se lembrava daqueles momentos difíceis e pensava: se Deus não tivesse me sustentado, eu não teria aguentado. Mas o Senhor foi fiel, como sempre é. Um dia, um jovem da igreja, que também passava por problemas de saúde, aproximou-se de João e disse: Irmão, eu ouvi o seu testemunho, e isso me deu muita esperança. Eu também estou doente, e às vezes penso que Deus não vai me curar. Mas depois de ouvir o que ele fez por você, eu acredito que ele pode fazer o mesmo por mim. João colocou a mão no ombro do jovem e disse: Meu irmão, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Se ele curou a mim, pode curar a você também. Só não desanime, continue orando e confiante nele. Esse foi mais um aprendizado que João teve, que Deus não apenas o curou para o seu próprio bem, mas também para que outros pudessem ser encorajados. Ele entendeu que as provações que passamos não são em vão. Deus permite que passemos por elas para nos fortalecer, para nos aproximar dele, e para que, através de nós, outros possam ver o seu poder. Hoje João continua servindo a Deus com alegria. Ele não esquece daqueles dias difíceis, mas os lembra como um tempo em que Deus se revelou de maneira poderosa em sua vida. Ele sabe que se um dia outra prova vier, Deus estará com ele, como sempre esteve. E isso lhe dá paz. A família de João também foi muito abençoada com essa obra de Deus. Sua mãe, Irmã Maria, testemunhou para muitas pessoas como o Senhor ouviu suas orações. Seu pai, Irmão José, que sempre foi um homem de poucas palavras, mas de grande fé, agradeceu a Deus em silêncio, sabendo que só ele poderia ter operado aquilo. Na igreja, o testemunho de João se espalhou, e muitos irmãos foram encorajados a confiar mais em Deus. Alguns que estavam desanimados por causa de enfermidades ou problemas, encontraram forças para continuar orando e esperando no Senhor. Afinal, se Deus pode curar um jovem de uma enfermidade que os médicos não conseguiam resolver tão rapidamente, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. João aprendeu que nas provações devemos nos achegar mais a Deus e não nos afastar. Ele aprendeu que a oração é uma arma poderosa, e que Deus ouve o clamor do seu povo. Aprendeu também que às vezes a cura não vem no tempo que nós queremos, mas no tempo certo de Deus. E quando ela vem é para a glória dele. Hoje, quando João olha para trás, ele não vê apenas a enfermidade, mas a mão poderosa de Deus agindo em sua vida. Ele não vê apenas a dor, mas a misericórdia do Senhor que o sustentou. E ele não vê apenas a cura, mas o propósito de Deus em tudo aquilo,
que muitos conhecessem o seu poder e fossem encorajados a confiarem nele. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos os que o lerem. Que possamos, como João, confiar em Deus em meio às provações, sabendo que Ele é fiel e que no seu tempo operará em nosso favor. Que possamos, como a irmã Maria, orar com fé sem desanimar, porque Deus ouve as nossas orações. E que possamos, como toda a igreja, glorificar a Deus pelas obras poderosas que Ele faz em nossas vidas. A Deus seja toda a glória, honra e louvor, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, e pelo que ainda há de fazer em nossas vidas. Amém. João não imaginava que sua história de cura se tornaria um farol de esperança para tantos irmãos na fé. Depois que os médicos confirmaram a normalização dos seus níveis hormonais, ele sentiu um desejo profundo de compartilhar o que Deus havia feito. Não por orgulho, mas porque o coração ardia dentro dele, como os discípulos no caminho de Emaús, quando reconheceram o Senhor. Ele queria que outros soubessem, Deus não mudou. Ainda hoje, Ele ouve, Ele age, Ele cura. Uma tarde, após o culto de doutrina, João se aproximou do irmão que presidia e pediu permissão para dar um breve testemunho. O irmão, conhecendo sua história, concordou. Com voz firme mas emocionada, João começou a falar. Não usou palavras bonitas nem discursos preparados. Falou do desespero que sentirá ao receber o diagnóstico, das noites em que chorava no quarto, pedindo a Deus que não o abandonasse. Falou das orações da irmã Maria, que não desistiu mesmo quando os médicos diziam que a melhora seria lenta. E falou do dia em que no laboratório viu os exames dentro da normalidade e soube, sem sombra de dúvida, que aquilo era obra de Deus. Enquanto João falava, o silêncio na sala era tão profundo que dava para ouvir o vento batendo nas janelas. Muitos irmãos baixaram a cabeça, enxugando lágrimas. Alguns que estavam passando por lutas semelhantes, doenças crônicas, depressão, problemas familiares, sentiram como se Deus estivesse falando diretamente com eles. Eu vejo você. Não esqueci de você. Uma irmã que há anos lutava contra uma enfermidade autoimune, levantou a mão após o testemunho e disse, com voz trêmula, Irmão João, suas palavras me deram força. Vou orar como a irmã Maria orou por você. Não vou desistir. E ali naquele momento a igreja se uniu em oração por ela, clamando ao Senhor com a mesma fé que havia movido os céus por João. Nos dias que se seguiram, João percebeu que sua cura não era só para ele. Era uma semente que Deus plantara para frutificar. Muitos irmãos começaram a procurá-lo após os cultos, não para ouvir conselhos médicos, porque João não tinha nenhum, bate para ouvir como ele havia se apegado a Deus na dor. Um jovem que lutava contra pensamentos de desânimo lhe perguntou, como o Senhor conseguiu não desistir quando tudo parecia sem esperança? João olhou nos olhos daquele irmão, colocou a mão em seu ombro e respondeu, não fui eu, meu irmão. Foi Deus quem me seguiu. Eu só não soltei a mão dele. E assim João aprendeu outra lição, que o testemunho não é apenas contar o que Deus fez, mas viver de tal maneira que outros vejam Cristo em nós. Ele passou a ser mais assíduo nas reuniões de oração, não só para pedir, mas para agradecer. Nas madrugadas, quando antes só havia angústia, agora havia louvor. Ele se lembrava das palavras do salmista, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças de nenhum dos seus benefícios. E bendizia pela cura, mas também pela enfermidade, porque foi através dela que conheceu mais profundamente o coração de Deus. Um domingo, durante o culto de ação de graças, João foi convidado a liderar uma oração. Ele se levantou, e com a voz quebrada pela emoção, começou. Pai Celestial, nós te louvamos porque Tu és o Deus que ouve. Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que age. Senhor, muitos aqui estão com o coração apertado como eu já estive. Mas hoje eu te peço, toca nestes irmãos como tocaste em mim. Dá-lhes a certeza de que Tu estás no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Fortalece sua fé, Senhor. E se algum aqui está fraco, que sinta Tua mão poderosa o levantando agora mesmo. Em nome de Jesus, amém. Ao terminar, um silêncio sagrado encheu o salão. Depois, como um rio que transborda, muitos começaram a chorar e a clamar a Deus em voz alta. Alguns se ajoelharam onde estavam. Outros levantaram as mãos rendidos. Uma irmã, que há meses não conseguia dormir por causa de dores intensas, sentiu um alívio tão grande no corpo que começou a glorificar a Deus em línguas, algo que não fazia havia anos. O Espírito Santo estava ali confirmando a palavra, trazendo cura não só para os corpos, mas para as almas feridas. João não entendia completamente porque Deus o havia escolhido para aquela experiência. Mas uma coisa ele sabia, Deus não faz nada à toa. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada oração desesperada tinha um propósito.
E agora, vendo irmãos sendo libertos, corações sendo consolados e fé sendo renovada, ele entendia um pouco mais. Deus não apenas o curara do alto estrogênio, ele o curara do medo, da dúvida, da autossuficiência. E isso era muito mais valioso do que qualquer exame médico poderia mostrar. Os médicos, aliás, ficaram surpresos com sua recuperação. Um deles, após analisar os últimos resultados, comentou: "Isso não é comum. Geralmente a normalização leva muito mais tempo, mesmo com tratamento." João sorriu e respondeu: "Doutor, eu tenho um médico que é mais poderoso que qualquer remédio." O médico, embora não fosse crente, ficou pensativo. Antes de João sair do consultório, ele perguntou: "Esse seu médico, ele atende a todos?" João, sem hesitar, disse: "Sim, doutor. E o melhor, ele não cobra consulta. Basta crer." Essa simples conversa fez João refletir sobre quantas pessoas fora da igreja precisavam ouvir sobre o poder de Deus. Não com palavras vazias, mas com a prova viva de uma vida transformada. Ele começou a orar por oportunidades de testemunhar, não de forma forçada, mas com naturalidade, como quem fala do que viu e ouviu. E Deus abriu portas. No trabalho, um colega que sabia de sua enfermidade perguntou como ele havia se curado tão rápido. João então contou sem constrangimento como a igreja orou por ele e como Deus responderá. O colega, que nunca havia pisado em uma igreja, disse: "Um dia eu quero ir lá para ver como é." João não pressionou. Apenas sorriu e disse: "Quando quiser, eu levo o Senhor. Deus está esperando por você." Enquanto isso, na congregação, a história de João continuava a produzir frutos. Uma irmã, que havia se afastado por causa de uma doença na família, voltou aos cultos depois de ouvir seu testemunho. Um casal, que estava prestes a desistir de ter filhos por causa de problemas de saúde, renovou a esperança e começou a jejuar e orar com mais fé. Até as crianças da escola dominical foram impactadas. Uma professora contou como, após ouvir a história de João, uma menina de 8 anos orou: "Jesus, cura minha mãe, como curaste o irmão João." E semanas depois, a mãe dessa criança recebeu um diagnóstico de remissão de uma doença que os médicos consideravam grave. João também aprendeu que a cura não era o fim, mas o início de uma caminhada mais profunda com Deus. Ele passou a estudar a Bíblia com mais sede, buscando entender melhor a vontade do Senhor. Em uma noite de vigília, enquanto lia o livro de Tiago, um versículo saltou aos seus olhos: "A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos." Tiago 5:16, ele fechou os olhos e orou: "Senhor, eu não sou justo por mim mesmo, mas tu me justificaste pelo sangue de Jesus. Usa minhas orações, usa minha vida para abençoar outros. Não quero que minha cura seja só para mim. Quero que ela sirva para a tua glória e para a salvação de muitos." E Deus respondeu. Pouco tempo depois, durante uma reunião de oração em sua casa, João e alguns irmãos intercederam por um casal que estava à beira da separação. O marido, desanimado, havia dito: "Não tem mais jeito." Mas naquela noite, enquanto oravam, o Espírito Santo tocou seu coração de tal maneira que ele começou a chorar e a pedir perdão à esposa. Os dois se reconciliaram, e hoje são um dos casais mais ativos na igreja, ajudando outros que passam por crises semelhantes. João também não esqueceu da irmã Maria, cuja fé incansável foi instrumental em sua cura. Um dia, ele a procurou e disse: "Irmã, eu quero agradecer à Senhora. Se não fosse suas orações, eu não sei onde estaria hoje." Maria, com os olhos brilhando, respondeu: "Não me agradeça, meu filho. Agradeça a Deus. Eu só fiz o que qualquer irmã em Cristo faria, clamar ao Senhor por um filho. Mas foi ele quem operou." João abraçou-a, e os dois oraram juntos, agradecendo a Deus pela fidelidade dele. Com o tempo, João começou a perceber que sua história se parecia com muitas outras na Bíblia. Como o cego Bartimeu, que clamou e foi ouvido. Como a mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Como o paralítico de Betesda, que esperou 38 anos, mas no tempo certo foi levantado. Ele entendia agora que Deus não só cura enfermidades, mas também cura a alma, restaura sonhos, renova forças e, acima de tudo, nos aproxima dele. Uma noite, enquanto meditava na palavra, João lembrou-se de um versículo que havia lido anos antes, mas que agora fazia todo sentido. "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Romanos 8:28. Ele entendeu que até a enfermidade, que tanto o havia abalado, fora usada por Deus para um bem maior: fortalecer sua fé, abençoar a igreja e levar outros a crer. Hoje, quando João olha para trás, não vê apenas um jovem que foi curado de uma condição médica. Vê um servo que foi moldado pelo sofrimento,
um irmão que aprendeu a depender totalmente de Deus, um testemunho vivo de que o Senhor não desampara os seus. Ele sabe que ainda haverá provações, porque a vida cristã não é isenta de lutas. Agora ele caminha com uma certeza: Deus está no controle. E se ele foi fiel ontem, será fiel hoje e amanhã. Que este relato não seja apenas a história de João, mas um chamado para todos nós. Que possamos, em meio às nossas batalhas, nos apegar ao Senhor com a mesma fé da irmã Maria. Que possamos, como João, reconhecer que Deus usa até as coisas mais difíceis para o nosso bem. Que possamos, acima de tudo, glorificar a Deus não somente pelas curas, mas pela sua presença constante em nossas vidas e porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. E que quando formos tentados a desanimar, lembremos: se Deus abriu os céus por João, Ele pode fazer o mesmo por nós. Basta crer, basta clamar, basta não desistir. A Deus seja toda a glória pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que ainda há de fazer em cada um de nós. Amém e amém.